Olá, queridos! A aula agora é sobre Michel Foucault e a sociedade disciplinar. Só fazer um comentário antes de começar a aula. Vocês estão vendo esse quadro? Esse quadro é feito a giz. Eu já gravei várias aulas, os quadros foram maravilhosos, todos feitos a giz. Mas esse quadro, gente, olha essa imagem. E assim, essas imagens elas são assim, feitas todas manualmente, é um trabalho artístico, feito pela Day e pelo Danilo, Eu tenho que comentar esse quadro, que está sensacional. Mas vamos lá. O Foucault é um filósofo que está tratando da questão da transição do trabalho servil para o trabalho assalariado e livre. Eu vou explicar cada assunto, cada tópico do Foucault comparando com o Brasil. Vamos pensar num trabalho servil a partir da perspectiva do trabalho escravo no Brasil? Então, nós temos a transição do trabalho escravo no Brasil para o trabalho livre e assalariado. Nossa, que fantástico! Agora as pessoas são livres, não existe mais o senhor de engenho, todo mundo é livre para escolher se vai trabalhar ou morrer de fome, por exemplo. Olha que fantástica liberdade, né? Então, vamos lá. Transição do trabalho servil para o trabalho assalariado livre. Assalariado significa que você vai vender a sua mão de obra em troca de um salário. E você é livre para, de repente, ficar desempregado, não trabalhar e não comer. Agora, construção de uma sociedade disciplinar organizada a partir de instituições sociais forjadas para legitimar as novas regras do mundo do trabalho. Então, vamos lá. Sociedade disciplinar, sociedade orientada por modelos de comportamento, organizada a partir de instituições sociais forjadas, criadas. Instituição social é um grupo que possui regras conhecidas por todos os membros. A escola é uma instituição social, a família é um exemplo de instituição social, e essas instituições elas são criadas para legitimar, para fazer com que as pessoas aceitem. Por isso eu fiz essa brincadeira aqui, de que somos livres para passarmos fome se não trabalharmos, Então, para legitimar as novas regras no mundo do trabalho. Essas regras que o Foucault está se referindo são as regras do trabalho assalariado livre dentro de uma perspectiva liberal, capitalista. Por isso eu fiz a brincadeira de que nós somos livres para, de repente, não trabalharmos e morrermos de fome, O que significa? Que o trabalho, dentro da perspectiva liberal, é um trabalho voltado para a produção do lucro do patrão. Dentro dessa lógica, é preciso convencer todo mundo de que vai ser muito bacana trabalhar para dar dinheiro para alguém. Porque pensa comigo, o empregado trabalha para o seu sustento. E ao mesmo tempo que ele trabalha para o seu sustento, ele produz lucro para o seu patrão. Então o patrão ele fica com o que Marx chama de mais-valia, que são as horas que o trabalhador produz e não recebe, que se convertem em lucro. Então falar sobre o trabalho assalariado livre significa falar sobre uma perspectiva de trabalho orientada por esse princípio. Dentro dessa lógica, o Foucault pensou nas instituições sociais de sequestro, que são ambientes em que as pessoas são obrigadas a frequentar para se tornarem produtivas através da docilização dos seus corpos. E aí, como exemplo, nós temos as escolas, as prisões e os manicômios. O que significa? As instituições, elas começam a ser criadas para ensinarem as pessoas a se comportarem de um modo adequado às novas relações no mundo do trabalho. Pensa comigo. Essa imagem aqui é uma imagem sobre a vida em família. Só que depois você chega na escola, depois você chega no mundo do trabalho. Se você não seguir as regras e violar alguma norma jurídica, você encontrará problemas e terminará numa penitenciária. O sistema prisional ele existe dentro dessa perspectiva para que haja o processo de ressocialização do indivíduo, da pessoa que descumpriu alguma regra social e infringiu o Código Penal. Agora, pensa comigo. Quando Foucault está pensando essas relações no mundo do trabalho, ele se inspira numa interpretação crítica à sociedade capitalista. Ele vai falar que existe poder que é diluído. Existe poder que é diluído de tal forma que as pessoas acabam não percebendo que ele está ali.
Então, reflita agora comigo se o silêncio é uma forma de docilizar o corpo. Imagine que você trabalhe, por exemplo, dentro de uma instituição militar e você veja algo muito errado, algo fora da lei. Gente, imagina, dentro de uma instituição militar acontece algo fora da lei. Será que você vai poder falar ou o seu corpo será docilizado? Silenciar uma pessoa é uma forma de docilizar o corpo? Organizar todo mundo em fileiras dentro de uma sala de aula é uma forma de docilizar o corpo? Podemos pensar a partir da perspectiva teórica da historiadora francesa Michelle Perrault. Michelle Perrault pensa essa disciplina dentro de uma perspectiva militar e religiosa. Todo mundo enfileirado, em silêncio, sob vigilância constante e com possibilidade de punição. Repetindo, todo mundo enfileirado, em silêncio, em vigilância constante e sob possibilidade de punição. Lembram do panóptico de Bentham? Dentro do panóptico de Bentham, você tem um modelo de sistema carcerário dentro dessa perspectiva. Todo mundo enfileirado, sob vigilância constante, com possibilidade de punição, todo mundo seguindo as regras. Notem que as instituições forjadas pela sociedade liberal são instituições criadas para fazer com que as pessoas legitimem, aceitem, obedeçam. Legitimidade está relacionada à ideia de obediência. Não questionem as coisas. E quem questionar terá problemas. E o interessante nisso tudo é que quando a gente traz esse problema para a sociedade brasileira, a gente começa a pensar o seguinte: aconteceu a transição do trabalho escravo para o trabalho livre e assalariado. Porém, o Brasil não realizou um trabalho de aproveitamento dos ex-escravos no novo mundo do trabalho brasileiro. Então aqui se instituiu o trabalho livre e assalariado. Ok, só que os ex-escravos não serviam para trabalhar. Eles foram excluídos, foram colocados à margem desse processo de novo mundo do trabalho, no novo mundo do trabalho. O que vai acontecer? Não satisfeito, o Estado brasileiro, além de marginalizar os ex-escravizados, o Estado brasileiro promove uma espécie de importação de brancos, uma imigração europeia, para clarear o tom da cor da pele da população. Quando eu digo que há uma política de Estado com o objetivo claro de clareamento do tom da cor da pele da população, significa que nós tivemos na nossa história uma política de Estado orientada pelo princípio do racismo. Entende? E essa perspectiva, ela produz resultados. Essas pessoas, elas se encontram à margem de grande parte das oportunidades que existem no Brasil até hoje. E isso se traduz no que se entende no Brasil como racismo estrutural. São estruturas sociais construídas de modo a excluírem parcela da população. E o que o Estado brasileiro faz? Ele opera pela via do encarceramento. Helena, você vai agora falar que todo mundo que está preso só está preso porque é negro. Não, não é isso. Estou dizendo que quando o Estado tem uma política de encarceramento sem um compromisso com a ressocialização, para que serve o encarceramento? É um depósito de pessoas? Tipo calabouços medievais? Esse é um problema da nossa sociedade. Então, pensar o Foucault é importante para a gente entender a sociedade brasileira. Porque quando você pensa assim, olha, o Estado não tem que se preocupar com aquele preso porque é um bandido, e bandido bom é bandido morto. Você deve fazer uma análise sobre quais bandidos você acha que, de repente, devem morrer. Porque a gente sabe muito bem o quanto é difícil na sociedade brasileira o encarceramento de uma pessoa rica. Porque a desigualdade social, ela se traduz, inclusive, na situação do sistema carcerário. Resumindo, aprendemos hoje que Michel Foucault tratou da questão da sociedade disciplinar através da perspectiva da transição do trabalho servil para o trabalho assalariado e livre, e ele entendeu que esse processo ele é construído através de instituições sociais forjadas para legitimar regras sociais que nem sempre estão comprometidas com a totalidade da vida social.
Então pode ficar à vontade para fotografar esse quadro maravilhoso e até a próxima aula.